Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite. A noite é de domingo, hoje dia 16 de abril de 2023. Pontualmente 8 horas e nós aqui de segunda a segunda trazendo a notícia e a informação para quem acompanha o Diário PCD em todas as redes sociais, várias matérias publicadas no site, no Instagram, no Twitter, no Facebook, nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, nós sempre levando a notícia e a informação para você, mesmo na noite de um domingo, onde nós procuramos o espaço, a sua atenção, para que você conheça as dificuldades das pessoas com deficiência. Falando nisso, em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares e com deficiência visual, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Abrão Dib Júnior, sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de haste fina e lente transparente, sobrancelhas grossas e escuras, cabelo escuro penteado para trás, ao fundo um painel branco, eu visto uma camisa de gola polo cinza, do meu lado direito, no peito, bem acima, a logomarca do Diário PCD, notícias e informações, e do lado esquerdo, o símbolo universal da acessibilidade. Bom, pessoal, nós no dia 5 de abril, né, há exatamente aí 11 dias, né, nós realizamos lá na Assembleia Legislativa, com apoio do deputado estadual Carlos Gianazzi, com a participação da deputada estadual Andréa Werner, do vereador de São Paulo Celso Gianazzi, da deputada federal Luciene Cavalcante, de todos vocês, uma audiência pública onde nós apresentamos vários relatos de pessoas que enfrentam essa polêmica do IPVA no estado de São Paulo. Essa novela, cenas cada vez mais angustiantes, e nós não podemos desistir de lutar. Nós não podemos deixar de lutar. Muitas vezes aqueles que não conseguem voz para gritar, para pedir ajuda, nós temos que buscar isso naquelas pessoas que conseguem trazer a informação para todos nós. E hoje, o Diário PCD traz mais uma gravíssima denúncia sobre as perícias do IMESC. Uma entrevista com uma das pessoas que percorreu quilômetros, 400 quilômetros para fazer a perícia. E você vai acompanhar o que aconteceu no caso da senhora Silvia Regina Fêmea Perona. Em detalhes você precisa acompanhar. Se você puder colocar aí no seu aparelho, de onde você estiver assistindo, coloca até na velocidade mais lenta para você captar, entender, assimilar a gravidade do que nós passamos a apresentar na noite de hoje, com a manifestação posterior de alguns dos membros da Comissão 48, do movimento PCD, sobre a gravidade do que nós estamos apresentando hoje. Tudo o que nós estamos apresentando para vocês já está nas mãos do Ministério Público. Uma grave denúncia de falsa perícia nas mãos do Ministério Público. Aqui, o que nós apresentamos é com o objetivo de fornecer informações para as autoridades. Quero pedir para você 20 segundos para que eu possa tomar a minha água e eu já volto com a entrevista com a senhora Silvia. Entenda detalhe a detalhe desta confusão que fizeram na avaliação da senhora Silvia,
que saiu da cidade de Mococa para fazer a perícia em Osasco. Antes disso, quero que você acompanhe comigo as imagens que nós temos da Lauisen, Laudos para Isenções. Equipe do Dr. Marcelo Marques Teani, do Dr. José Cláudio Sartorelli, e nós já voltamos com a entrevista com a senhora Silvia. Fica comigo. Dúvidas sobre os diversos modelos de laudos médicos? A equipe da Lauisen Laudos para Isenções está preparada para tirar suas dúvidas e mostrar o que de fato garante a legislação brasileira. Uma equipe está pronta para fazer a sua avaliação de acordo com a CID, CIF e BIRP Social. Os médicos Marcelo Marques Teani e José Cláudio Sartorelli, credenciados ao SUS e DETRAN, estão prontos para a sua avaliação e com a credibilidade de quem há anos atua com as pessoas com deficiência. Uma equipe pronta para atender você de qualquer parte do estado de São Paulo e do Brasil, com a prestação de serviços de utilidade pública com informações corretas e atualizadas. Pensou em laudos com profissionais credenciados ao SUS e DETRAN? Pensou em Lauisen Laudos para Isenções. Passamos a conhecer, a partir de agora, mais uma realidade de pessoa com deficiência que mora no interior do estado de São Paulo, mais especificamente, quase que divisa com Minas Gerais. Silvia, tudo bem? Qual é o seu nome completo? De que cidade você está falando, Silvia? Oi, tudo bom? Meu nome é Silvia Regina Femia Perona. Eu falo da cidade de Mococa, divisa com Minas. Silvia, você precisou passar pela perícia do IMESC? Sim, precisei. Por quê, Silvia? Você trocou de carro, comprou um carro novo, em que período? Não, meu carro é de 2012. Eu já tinha a isenção aprovada, porque eu não sabia, né? Desconhecia que a gente poderia ter isenção, né? Em 2020 foi deferida a isenção. Aí, em 2021, houve toda aquela mudança, só que eu acionei a justiça e foi concedida também, em 2021. Em 2022, a gente está nesse problema todo que você nos ajuda a divulgar. E você fez a perícia por entender que você tinha que comprovar a sua deficiência para o Estado. Sim, porque o status da minha isenção estava suspenso. Alguém, em algum momento, disse que o Estado, por exemplo, comunicou que, como você tinha isenção em anos anteriores, você não precisaria passar pela perícia agora? Não, não tive nenhuma comunicação. Suspenso, o seu status está suspenso desde o começo do ano passado e não Sim. muda esse status. Não, não muda. A cobrança, eles estão fazendo a cobrança do seu IPVA de 2023? Não, não consta valor nenhum. Está suspensa a cobrança. Está suspensa. E você fez a perícia do IMESC em que cidade, Silvia? Fiz em Osasco. Ok. A distância entre Mococa e Osasco, qual é? Quase 300 quilômetros. Você foi especificamente para fazer a perícia lá na cidade de Osasco? Sim, fui. E como é que foi o seu atendimento durante a perícia na clínica Castelo Branco, em Osasco? Bom, eu cheguei antes do meu horário agendado, então deu para perceber que à medida que você vai chegando, você vai sendo atendido. Aí eu passei pela assistente social, depois pela perícia. Não pegaram documentos, não chegaram. Você levou laudos, levou documentos, levou exame? Não, particular, RG, eles não confirmaram se eu era a Silvia. Entendi. Achei estranho, não pediram documento nenhum, só pediram para que eu aguardasse e fui chamada na sequência. E quando você passou pelo médico, como é que foi
o atendimento do médico para fazer a perícia? Bom, eu adentrei a sala e meu esposo ele permitiu a entrada do meu esposo. Pediu para que eu me sentasse, aí logo no início, eu disse que eu estava com exames, laudos e até um laudo pericial, né, judicial. Ele disse que ele só queria o relatório do meu médico. Aí ele me perguntou se eu tinha problema no ombro. E isso não consta no relatório. Aí eu falei, eu já tive há muito tempo atrás bursite, né? Mas eu não entendi, né? Ele falou, ah, tá. Então você não tá com problema no ombro? Eu falei, não. Aí ele pegou e falou, só pode se levantar? Eu falei, só não vai querer ver exames? Ele falou, não. Eu me levantei e ele só fez um exame. Ele bateu com muita força no meu punho, mas não perguntou se doía, o que eu sentia. Aí só falou assim, sentou, olhou para o computador dele, falou, daqui a uns 7 dias o laudo vai estar pronto. E eu me retirei. Os exames que você levou, ele não verificou. Não. Falei, você não quer dar uma olhada? Ele falou, não, só o relatório do seu médico. E o que é que o relatório do seu médico dizia, Silvia? Bom, o relatório do meu médico, eu vou falar em palavras simples, porque ele dizia que eu tinha síndrome do carpo, síndrome do canal cubital, epicondilite lateral e problemas da coluna, lombar e cervical. Ele classificou qual era o grau da sua deficiência? Leve. Mas O ele seu só colocou... médico, o seu Não, meu médico, médico, não. Ele disse que o meu problema é crônico e que provavelmente eu poderia passar por novas cirurgias, porque eu já fiz 4, e que eu não estava... Porque, na verdade, o laudo era mais para a área profissional, né? Que eu não estava habilitada profissionalmente a exercer minha profissão. e o perito do IMESC, mesmo não tendo acesso, não querendo verificar os exames, ele prescreveu que a sua deficiência é grau leve, Silvia. Sim, ele só colocou túnel do carpo. Quer E o dizer, foram 2 questionário? laudos, né? E o questionário, ele te fez as perguntas que constam lá no modelo de avaliação biopsicossocial? Não, foi assistente social. Ela me fez 5 perguntas. 5. 5 das 57, né? Sei. E lá o seu laudo consta como se você tivesse respondido todas as perguntas? Sim, com pontuação, né? E como é que você se sente? Alguém respondendo por você um questionário sobre avaliação biopsicossocial? Nossa, é um absurdo, porque eu creio assim, o governador, né, no caso Dória, ele queria, ele alegou, né, que todas essas mudanças seriam por causa de fraudes. Mas o que a gente acaba enxergando é que a fraude está partindo de outro lado, do outro lado. Porque a gente eu viajo 300 quilômetros e disponibilizo a passar por uma perícia, sendo que eu já tinha o laudo do SUS para conseguir o deferimento da primeira vez, em 2020. Chega lá, eu até questionei a assistente, eu falei, você não vai fazer todas as perguntas? Aí ela me disse, não, quem vai fazer é o médico. E o Tá médico não bom, fez. não. Eu me sinto muito mal, eu fico imaginando, ou seja, tudo bem, os meus problemas não são visíveis, são através de exames, de manobras específicas, porque eu tenho LER, e mas eu encontrei na sala de recepção um rapaz totalmente cadeirante. Eu falei, mas eu não entendo por que você está aqui. Aí ele falou, justamente por causa das fraudes. Mas eu, como você me perguntou, eu me sinto triste com esse momento. Muito triste, porque eu tenho que provar, sendo que desde 2007 eu venho com esses problemas. O que é que Não, você fez para tentar manter o seu direito, Silvia?
Você Ninguém entendia. procurou recorrer? O que é que você fez depois que você soube do resultado da perícia? Bom, na verdade, eu tenho 2 laudos desse mesmo perito. Eu posso falar a data. Por favor. Minha perícia, a primeira foi no dia 28 de fevereiro. Ele disse 7 dias, só que o laudo foi disponibilizado no mesmo dia. Só que eu só tive acesso no dia seguinte, porque eu estava em viagem. E abri o laudo, fiquei pasmo, né? Porque ele não colocou, ele falou que eu era condutora, sendo que eu não sou condutora. E eu liguei, então, na clínica. Falei, olha, existem falsas informações e omissões. E eu só consegui falar com ele no dia 2 de março. Aí ele me fez uma série de perguntas, ou seja, e falou que alteraria meu laudo. Só que na sequência ele saiu de férias, então eu ligava constantemente no consultório, porque ele falou que ele ia entrar em contato com o IMESC, solicitando abertura para ele alterar aquele laudo do dia 28. E eu em busca desse retorno, dessa resposta. E quando chegou, aí a recepcionista me disse que ele estava de férias, só retornaria no dia 14. Eu cheguei a mandar e-mail para o IMESC, para a Prodesp, porque como eu sou da área de informática, eu falei, poxa, tem que ter um link, uma alteração desse laudo, que as informações não batem. Alguém tem que poder alterar, né? Como que acontece? Bom, não obtive resposta de ninguém, nenhum órgão, a Secretaria da Fazenda, tentei tudo. Tenho todos os e-mails aqui guardados. E por telefone também. E quando foi no dia 14, eu entrei em contato com a clínica, ela falou, o doutor está aqui. Falei, eu posso falar com ele? Não, ele pediu para você agendar novamente, que ele vai alterar o laudo. Então, eu fiz um agendamento fora do prazo, não sei se vai ser válido, porque meu processo no CIVEI está totalmente errado, né? E uma perícia não presencial, e ele alterou as informações. Você foi no site do IMESC, no dia 14 de março, agendou uma outra perícia para que o médico fizesse a sua perícia à distância. É isso, Silvio? Eu não estava presente, eu estava aqui na minha residência. E ele já disponibilizou o resultado desta segunda perícia que você fez no site da Secretaria da Fazenda? Sim. E teve Essa alteração? que consta, a primeira não consta mais. Mas eu tenho os 2 laudos. E a segunda, ele fez a alteração devida? Ele corrigiu o erro dele? Não, ele só colocou. A primeira ele colocou uma patologia, na segunda outra. Aí ele acrescentou que houveram cirurgias, mas só do túnel do carpo. E Não você colocou fez essa duas. cirurgia? Eu fiz nos 2 punhos e nos 2 cotovelos. E até a marca aqui, não sei se dá para ver. Nos 2 cotovelos do canal cubital. E agora, Silvia, o que é que está valendo? O primeiro laudo ou o segundo laudo que você agendou depois do período obrigatório dos agendamentos? Na verdade, os 2 basicamente iguais, porque os 2 caracterizam a minha deficiência como leve. A única mudança que teve, realmente, que no primeiro ele colocou que eu era condutora, e eu acho que foi isso, o porquê ele aceitou a alteração do laudo, que seria gritante a imperícia, né? Porque no CIVEI consta que eu tenho um veículo, mas eu não sou condutora, não tenho CNH. E no segundo laudo ele colocou a informação correta, mas não relacionou todas as minhas patologias. Não foi Além de, alterado nada dos questionamentos também. além de você buscar informações na Secretaria de Justiça e Cidadania, no IMESC, na Prodesp, na Secretaria da Fazenda, você disse que não teve nenhum retorno. Você procurou ajuda em algum outro órgão, Silvia? Não, na verdade, eu estou no aguardo, né? Porque você manda
uma solicitação para ouvidoria do IMESC, 30 dias para retorno. Então, não passou ainda 30 dias, eu não sei se eles vão retornar. Em relação a esse ponto do IMESC, não procurei nenhum, porque não tem onde procurar. O médico não me atende mais, ele disse que não vai conversar comigo, inclusive ele sugeriu que eu agendasse uma perícia numa clínica que eu me sentisse bem. Aí eu falei, eu não conheço ninguém, são todas distantes da minha residência. E como que é? Uma clínica que eu me sinta bem, não é isso. É uma clínica onde aconteça a perícia e uma perícia de verdade. Você pensa em levar a sua situação para órgãos de fiscalização, como, por exemplo, Judiciário, Ministério Público? E eu vou ser sincera, eu entrei com uma denúncia no Ministério Público de Osasco, né? Porque, na minha concepção, se o laudo não corresponde à verdade, isso é uma falsa perícia. Eu dei entrada, isso entrou no sistema deles anteontem, então eu não tive retorno ainda. Mas eu vou... E, Você foi ao Ministério posteriormente, Público reclamando de que a perícia não foi verdadeira. não foi verdadeira. Porque eu tenho 2 laudos que justificam isso, um relatório médico, eu tenho um laudo judicial, e possivelmente, futuramente, na justiça, porque não existe outra coisa a fazer. O Estado pagou R$ 211 para esse perito fazer a perícia. Ele fez 2 duas vezes. perícias na Sílvia, né? A Sílvia passou por 2 perícias. Você tem ideia de quanto você gastou para sair de Mococa, para ir para Osasco, para fazer essa perícia, Sílvia? Só um minutinho, que vai poder ajudar meu marido. Mas são todos os pedágios, não são caros, fora o combustível. Só para que as pessoas entendam, Mococa Meu fica a marido 100 falou aqui quilômetros. R$ 600. Mococa fica a 100 quilômetros de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto a São Paulo são 8 pedágios. Você sai de Ribeirão Preto, vai até São Paulo você vai até Osasco. Então, a Sílvia, pelo mapa que eu tenho aqui, se ela não saiu por vicinais, ela teve uma viagem de 400 quilômetros, pagando 8 pedágios para chegar em São Paulo, depois ir para Osasco. Isso se ela fizer um bate e volta. Vai, volta, sem tomar café, sem refeição, só vai para fazer a perícia em Osasco. Um gasto, no mínimo, de R$ 600. E os seus direitos, Sílvia, pelo jeito, não estão garantidos. Não. O que eu sinto é que se a Secretaria da Fazenda se ater a esse laudo, vai ser indeferido. O que você espera da atitude da Assembleia Legislativa de São Paulo, dos deputados estaduais, em relação a isso que você e que outras pessoas estão vivendo, Silvia? Justiça. Justiça e olhar para as pessoas com honestidade. Porque eu acho que ninguém faz uma viagem para uma perícia para burlar a situação. Ninguém tem essa disponibilidade. A Sílvia é de Mococa, o nome da Sílvia completo é Sílvia Regina Femia Perona. A Sílvia é uma das pessoas que está buscando garantir o direito à isenção do IPVA no estado de São Paulo. Muito obrigado, Sílvia. Eu que agradeço. E boa sorte a todos, né? Muito obrigada. Pessoal, gravidade é gigante. E eu fico aqui, estava conversando hoje com o pessoal do movimento PCD, com o Henrique Cel, com o Fábio Azevedo, com o Dr. Marcos, da Comissão 48, sobre o que aconteceu no caso da senhora Sílvia. Como ela disse, já está no Ministério Público. Agora, até onde vai o poder de um perito
ele agendou uma nova perícia no dia 14 de março. O prazo para agendamento das perícias para a isenção de 2022 e 2023 não era até 28 de fevereiro? Será que ao admitir a falha, ou uma das falhas dele no laudo, na perícia da dona Silvia, como por exemplo, colocar que ela era condutora e na verdade ela não é condutora, será que ele tem o poder de ir lá no sistema e incluir uma perícia assim? Ou será que quando o médico erra ele pode corrigir e colocar lá o laudo que ele bem entender? Eu queria, antes de mais nada, vamos ouvir aqui o Maurício. O Maurício Ferreira, que faz parte do movimento PCD, a opinião do Maurício Ferreira sobre isso, e eu já volto. Olá. Indignado com o depoimento da dona Silvia, que vocês acabaram de assistir, né? Uma vergonha isso que o IMESC vem fazendo. A fraude está aí numa perícia como essa. Isso não é perícia, isso é fraude. Ele errou a primeira, né? Aí ele viu que ele se complicou porque ele colocou ela como condutora e ela não é condutora. Ele convocou nova perícia e deixou ela, com todos os problemas que ela tem, deixou ela com um grau de deficiência leve. Isso é uma vergonha. Governador Tarcísio, deputados, até quando vai essa pouca vergonha? Até quando vocês vão olhar devidamente com a atenção que as pessoas com deficiência precisam? Eu estou indignado, não tenho muitas palavras aqui não. Agora uma coisa eu acredito, Ministério Público, eu acredito em você. Um abraço, gente. Olha, tem hora que a gente não consegue realmente expressar tudo aquilo, né? Eu, quando conversava com a dona Silvia, e eu tive acesso aos 2 laudos dela, nós tivemos acesso aos 2 laudos, porque isso está sendo municiado ao Ministério Público. Nós nos preocupamos, a senhora Silvia gritou, ela foi atrás, ela insistiu, ela cobrou os direitos dela. Quantas outras pessoas não estão tendo essa força de tentar fazer com que eles entendam de que a pessoa deve ser tratada com respeito? A dona Silvia, o laudo dela considera a deficiência como grau leve. Ela está esperando a Secretaria da Fazenda emitir o resultado de deferido ou de indeferido, mas o que nós temos é que, na grande maioria das vezes, o próprio Estado diz que grau leve não tem direito à isenção. Mas o médico não aceitou sequer ver os exames, os laudos, os relatórios da senhora Silvia. Ele desprezou tudo isso. Em nota conjunta da Comissão 48 com o movimento PCD, que vai para o Ministério Público, admite-se que o sistema eletrônico de agendamento oferecido também deixou a desejar, impediu o acesso ao serviço para vários solicitantes que tentavam fazer os agendamentos e ficou inexplicavelmente suspenso durante o carnaval. Isso é mais um dos problemas que nós tivemos. A aplicação das perícias também tem atentado a uma lógica, um laudo de 11 páginas executado em 5 minutos, como foi no caso da senhora Silvia, e muitos periciados sequer são questionados ou têm seus exames analisados, como foi o caso da senhora Silvia. Dados de cunho pessoal e comportamental são preenchidos por suposição do perito, sem qualquer tipo de questionamento. Ainda a nota conjunta diz que o mais grave, em busca de produtividade, de aumentar a quantidade de perícias realizadas, a pressa e falta de compromisso com um documento oficial tem comprometido em certos casos a veracidade das informações. E ainda tem mais.
o que era uma ferramenta que atendia uma acusação de fraude lá atrás dos ex-governadores, e até hoje não foi provada, tornou-se um mecanismo excludente de acesso ao benefício de isenção de IPVA para as pessoas com deficiência. Essa é uma manifestação conjunta do Diário PCD com alguns membros da Comissão 48 e com o Movimento PCD. A gravidade do que nós apresentamos hoje, relatando o caso da senhora Silvia Regina Femia Perona, da cidade de Mococa, interior de São Paulo, precisa ser levada adiante. Nós faremos a nossa parte. Preciso que você, na noite desse domingo, me ajude com que essa denúncia tenha um alcance muito maior, para que mais pessoas saibam o que a dona Silvia está enfrentando, para essas pessoas também reclamarem dos seus direitos e, quem sabe, para que algumas autoridades até tenham acesso a mais essa grave denúncia feita pelo Diário PCD, que envolve o IMESC, envolve o governo de São Paulo em relação à isenção do IPVA para a pessoa com deficiência. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Se possível, deixe o like, compartilhe essa transmissão. Amanhã, logo cedinho, tem informações para você aqui no Diário PCD. Muitíssimo obrigado a todos, bom final de domingo e uma iluminada semana que vem por aí.